apresentação, bem-vindo, redes sociais da clínica. E estamos ao vivo. Ainda não, né? Tá sem a imagem, tá lá de cima. Mas aqui já está passando. Demora um pouquinho para chegar para o público. Começa. Bom, boa noite. Sou Rodolfo Borges dos Reis, professor de urologia aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Sou médico aqui, atendo aqui na Clínica Civil. E hoje nós temos o tema aqui do Novembro Azul, que é muito importante para a saúde masculina, e nós vamos debater e procurar levar um pouco de informação para vocês. Por favor, aqui nós temos o Dr. Rafael, Dr. Antunes, vocês podem se apresentar? Meu nome é Antônio Antunes, eu trabalho aqui também no grupo de urologia, sou médico assistente, sou formado aqui, minha vida toda aqui. Gostaria de contribuir aí oferecer alguma informação aí para vocês. Boa noite a todos, meu nome é Rafael, também sou médico assistente aqui da urologia do HC e também estou à disposição aí para todos para esclarecer esse assunto tão importante. Bom, o grupo aqui do Hospital das Clínicas e daqui da FAEPA, o corpo clínico, ele tem um compromisso com a saúde. E é essa a nossa função hoje e nesse mês que é tão importante para o homem. Como vocês sabem, a mulher é ensinada, né, pela mãe. A mãe leva a mulher ao ginecologista e ela desde cedo se acostuma com essa prática. Já o homem não, né? Ele não tem esse costume, ele não é ensinado ao ir ao urologista e isso faz com que ele tenha um déficit, uma dificuldade maior nessa procura. E essa procura, às vezes, ela é um fator chave para que o câncer de próstata ele não seja diagnosticado no seu início. Então, eu vou perguntar para o Rafael, qual que é a importância de diagnosticar um câncer de próstata no início? O que você acha disso? O que a gente pode esclarecer é que o câncer de próstata é um câncer mais comum na população masculina e é um câncer que geralmente nos seus estadios iniciais não tem nenhum quadro clínico ou sintoma que seja tão ilustrativo e que esteja tão relacionado ao câncer em si. Então é importante que o paciente esteja sempre em contato com o urologista e faça a prevenção, porque a doença, uma vez diagnosticada no seu início, a gente pode sentar com o paciente e discutir qual é a melhor forma de tratamento. Os tratamentos geralmente nos estadios iniciais são menos mórbidos para os pacientes e também tem uma taxa de cura e de sucesso melhor também. Agora, doutor Antunes, você tem algum número aí do INCA? Realmente uma prevalência muito grande? E qual recado você daria para os homens dessa importância, se é importante ou não? O que você acha? Olha, é um número bem importante, em torno de 60 mil casos por ano, que a gente tem aí no país. E isso ainda se estima que possa ser ainda um número maior, do que esse que é o que o INCA divulga. A OMS coloca em torno de 80 mil casos por ano, estimados aqui no país. Então, a gente percebe que é um número importante. Existem dados da nossa Sociedade Brasileira de Urologia que só 17% dos pacientes que poderiam fazer, que estariam na idade de fazer o rastreamento, eles são efetivamente submetidos ao rastreamento. Então, existe ainda, como o Dr. Rodolfo já tinha comentado, a necessidade do homem procurar mais o seu médico, procurar justamente fazer esse rastreio, essa busca por um tumor ainda numa fase inicial, como o Dr. Rafael também comentou antes. Então, é uma doença muito importante e a gente ainda tem muito que avançar nesse aspecto aí, dessa, não diria prevenção, a gente não está prevenindo, mas está fazendo um diagnóstico precoce. Eu acho que é isso. Tem alguma, se tivesse passar um recado, tem alguma maneira de evitar esse câncer? Se tem alguma maneira, por exemplo, a gente sabe que no câncer de pulmão, se eu não fumar, o tabagismo ele é um fator de risco muito grande. E o câncer de próstata, como é que é isso? Eu tenho como trabalhar isso?
A gente sabe que no câncer de próstata os fatores de risco mais importantes, eles são, não há como modificá-los, né? Então a gente sabe que os 3 principais fatores de risco para o surgimento do câncer de próstata são a idade, então quanto mais velho a gente fica, maior a chance da gente ter a doença, né? O histórico familiar, então são fatores genéticos associados aí com o surgimento da doença, e também os pacientes que são afrodescendentes têm uma chance maior de ter a doença e no diagnóstico deles terem a doença de uma doença mais agressiva, né? A gente sabe que também a obesidade, uma dieta que não seja saudável, pode ter uma influência no desenvolvimento da doença, mas não é um fator de risco tão importante quanto os outros 3 que eu citei. Então, de forma geral, são fatores determinantes que não são muito contornáveis. E isso aumenta mais a importância da gente fazer um screening adequado e um diagnóstico precoce. Doutor Antunes, teria algum remédio ou alguma preocupação que eu devo ter? Tem algum remédio que, se eu tomar, eu vou reduzir meu risco? Alguma coisa que eu possa fazer? A gente já sabe que colocou os riscos aqui. Tem alguma coisa, algum dado que você acha que é relevante? Que você falaria, você daria um recado? Fala assim, olha, faça isso que é melhor. Os dados com relação à prevenção... Com obesidade, você comentaria isso? Então, os dados com relação à prevenção, eu acho que a mensagem é assim, o que a gente discute isso entre nós, né, lá nos grupos, né, é o que faz bem para o coração, faz bem para a próstata, né? Então, você, já foi comentado, né, uma dieta com menos gordura, né, atividade física, uma dieta bastante rica em fibras, né? Então, alimentos que realmente não tragam risco aí de aumentar, né, tanto a obesidade quanto o que faz bem, né, o que faria mal para o coração, quer dizer, também faria bem para a próstata. Existem medicações, né, que usam para a hiperplasia prostática benigna, quer dizer, que é o aumento da próstata com a idade. Todos nós, homens, vamos sofrer em certo grau, né, em maior ou menor grau, com esse aumento da próstata. Algumas medicações, né, como a finasterida, a dutasterida, que são usadas para o tratamento do aumento benigno da próstata, parece ter algum efeito na diminuição da incidência de alguns tipos de tumores menos agressivos de próstata. Então, é lógico que isso tudo deve ser conversado com o médico, né? Essa conduta deve ser individualizada, não se pode prescrever remédio, olha, vamos tomar um remédio para prevenção. Tudo isso deve ser discutido individualmente com o seu médico no momento da sua consulta, né, ou dessa consulta, ou desse screening, ou desse rastreamento, né, que nós fazemos para a detecção precoce do câncer de próstata. E se você tivesse que falar, quando você acha que uma pessoa deve procurar? Existe uma diretriz, uma norma, que você fala assim, não, eu tenho 18 anos de idade, eu quero ver, eu tenho 22, eu tenho 78. Como é que é isso? Eu devo procurar? Como faz? O paciente acaba procurando o médico por conta de um fator que não está relacionado com câncer de próstata. Geralmente ele vem por conta de sintomas urinários que são relacionados mais ao aumento benigno da próstata do que ao câncer, né? Mas se a gente fosse determinar e seguir direitinho as diretrizes aqui da nossa sociedade brasileira, né, você começaria a fazer esse rastreio com a idade de 50 anos de idade, desde que você não tenha fatores de risco associados. E os fatores de risco já foram comentados, né? O doutor Rafael já citou. A afrodescendência e a presença, né, a histórico familiar positivo para o câncer de próstata. Quer dizer, então, basicamente, seriam esses fatores. A obesidade poderia ser considerada também, mas basicamente a histórico familiar e a afrodescendência, desculpe. Então, a afrodescendência é a idade, então, da presença de fatores de risco, 45 anos, né? E também, até quando, né? Eu acho que aí vale a pena a gente perguntar, até quando a gente faria, né? Até quando a gente faria esse rastreamento? Né? Faria para o resto da vida? Um paciente com 80 anos, 90 anos deve fazer o rastreamento, né?
Então isso é uma questão um pouco delicada, porque envolve a gente falar sobre morte, né? Sobre mortalidade, do que o homem morre, né? Então, a partir dos 70, 75 anos, né? A nossa sobrevida, né? Nós homens, né? A gente pode colocar como limite aí de 10, 15 anos de sobrevida, né? Então, se o homem chega aos 75 anos, pelas tabelas do IBGE hoje, né? Nossas tabelas estatísticas, a gente teria em torno de 10 anos a mais de sobrevida. Então está num limite aí muito tênue na vantagem que a gente teria de fazer um diagnóstico nessa idade, né, tratar um tumor nessa idade, acima de 70, 75 anos, e oferecer algum benefício para o paciente. Então, essa idade, 70 e 75 anos, eu acho que seria o nosso limite, né? Ou se a gente considerar 10 ou 15 anos, né, de sobrevida para esse paciente. Ele pode ter um pouquinho mais de idade, mas se a gente considerar que ele vem de uma família que tem uma sobrevida longa, maior, né, que a gente estime que ele vai viver mais que 10 ou 15 anos, aí eu acho que vale a pena a gente manter esse rastreamento. A gente conversa muito, né? E, Rafael, eu queria que você falasse um pouco o que é a próstata, né? Porque as pessoas falam muito e eu acho que a maioria das pessoas não sabem a função, para que serve e o que ela é, na verdade. O que é a próstata? A próstata é um órgão, é uma glândula que a gente tem, né? Ele fica logo abaixo da bexiga e tem algumas funções. A principal função da próstata é produzir líquidos que compõem o líquido seminal, o sêmen. Ejacular, né? Isso, que sai na ejaculação, né? E tem um efeito também de constrição e controle um pouco atua também na dinâmica urinária, da micção, né? Atua um pouco aí na continência, né? Atua a favor da continência, mas a principal função da glândula é produzir aí líquidos que compõem o sêmen, né? O líquido ejaculado. E aí chega um paciente, um homem, não, mas ele procura o urologista e ele quer fazer um exame da próstata. E no que constitui esse exame da próstata? Então, Dr. Antunes, como é que você aborda isso e como é que ele, o que você fala para ele, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? Depois eu queria que o Dr. Rafael comentasse comigo a importância de uma coisa chamada idade biológica e não idade cronológica. Depois ele comenta isso para mim. E agora, fala assim, o paciente chegou e falou, eu quero fazer eu vim aqui para ver minha próstata. Então o que você fala para esse paciente? Bom, é lógico que a gente vai ter todo o histórico, né? Nós vamos conversar, pegar todo o histórico, ver os fatores de risco. Mas, basicamente, a gente faz dois exames, né? Um exame de sangue, que é a dosagem do PSA, né? PSA é uma proteína que é produzida pela próstata, né? E essa dosagem, quanto mais alta, maior a chance de ter tumor, tá? Mas não é só o PSA, a gente precisa também fazer o exame da próstata, o exame digital, o famoso exame que tem, né? A gente escuta tantas piadas, o pessoal brinca, mas é um exame importante para ser feito. Porque nesse exame a gente também... Esse é o toque. É o toque retal, o famoso toque retal. Para a gente ver se tem algum nódulo, né, um carocinho na próstata, né? A gente geralmente faz uma associação com o câncer de mama da mulher. A mulher palpa, se tiver alguma alteração, ela procura o médico. O homem não tem como, né, fazer isso, então ele tem que procurar o médico, para o médico examinar e procurar e ver se tem algum nódulo, algum carocinho na próstata que possa ser suspeito do câncer. Então, o diagnóstico, a suspeita vai ser levantada pelo exame que fizer do toque, junto com esse exame de sangue, que é um exame simples, né? Sim. Então, o doutor Antunes comentou as idades, Rafael, mas hoje a gente vê muita gente com idade, passando de 70, e trabalhando ativamente, E como é que essa população, que hoje cada vez se insere mais e é mais ativa, como a gente deve abordar essa população? Como você vê isso? Hoje a gente utiliza as diretrizes para guiar a nossa conduta, mas a gente sempre fala que tem que contextualizar diante da realidade de cada paciente, né? Então, em relação a gente considerar
a idade biológica apenas como um número exato, a gente pode recorrer em erros e deixar de fazer o screening em pacientes mais idosos que mereceriam, né, ser submetidos ao screening, à prevenção, né, e a gente pode fazer a prevenção e o screening em pacientes mais jovens e que talvez não tenham uma expectativa de vida que seja adequada, né? Então a gente sempre tem que considerar se o paciente que está sentado diante do médico, ele tem uma expectativa de vida que supere aí, pelo menos 10 anos, para a gente incluir ele nos nossos exames e nas nossas avaliações rotineiras da próstata, né? Como o professor falou, a gente pode ter um paciente de 70, 80 anos, que seja ativo, trabalhe, pratique atividade física. Esse paciente, mesmo passando dos 75 anos, ele tem uma expectativa de vida que justifica a gente fazer o screening. Pelo outro lado, a gente pode estar diante de um paciente mais jovem, 50 anos, com várias comorbidades, infarto, um AVC, e a gente tem que contextualizar a prevenção para a realidade daquele paciente. E, durante tudo, o câncer de próstata tem cura? As pessoas querem saber isso, né? É uma pergunta... E as pessoas, quando você dá esse diagnóstico, a pessoa pergunta, mas doutor, como é que vai ser? Uma das características do câncer de próstata é que tem um crescimento lento. É lógico que cada tumor, cada tipo de tumor tem uma característica de crescimento, de agressividade, né? Mas uma das características que a gente pode colocar como uma característica geral é que ele cresce lentamente. Esse crescimento lento permite que a gente tenha uma abordagem, se a gente tiver uma abordagem mais agressiva, né, a gente consiga oferecer cura, sim, né? Então, eu acho que é importante, né? Então, quanto mais jovem, inclusive, eu acho que maior a chance desse tumor encurtar a vida do paciente, né? A gente está falando de idade cronológica, né? Então, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, quer dizer, na verdade, um paciente mais jovem, ele tem uma expectativa muito maior de vida e tem uma chance maior desse tumor afetar e encurtar a vida dele, né? Então, Mas a gente... tem cura? Tem cura e... É tumor que dá para curar. É tumor que dá para curar, a gente pode chegar num número aí próximo de 90%, a depender dos casos, né? Talvez até mais, a depender da situação, né? Você tem tratamentos, aí eu não quero, aí eu vou deixar o Dr. Rodolfo perguntar ou ele falar, né? Mas na verdade nós temos tratamentos, nós vamos falar exatamente então, disso. Rafael, eles chegam, todo mundo fala que vai... O pessoal associa muito a próstata à potência sexual. Existe essa relação ou ela não existe? Existe relação da próstata com a potência sexual? De certa forma, sim, no contexto do nosso dia a dia, né, de consultório, no que diz respeito que algumas patologias prostáticas que a gente inicia algum tipo de tratamento medicamentoso, isso pode de fato influenciar na função sexual dos pacientes, né? Então, as próstatas que a gente inicia o tratamento para hiperplasia, um paciente que tem um diagnóstico de câncer de próstata e será submetido a um tratamento, né? E dos mais variados tipos, eles podem e, na maioria das vezes, eles têm alguma consequência, né, geralmente para pior, alguma piora na função sexual. Mas a próstata ela não é relacionada com a parte sexual, seria assim mais às vezes o tratamento e algumas dificuldades técnicas, porque ela não é um órgão, ele é um órgão sexual acessório, não é ela que vai definir se a pessoa é potente ou não. Então agora, doutor Antunes, nós vamos partir assim, fez um diagnóstico, o paciente tem uma boa expectativa de vida, é um tumor localizado, mas existe sempre uma preocupação familiar grande, que eu sempre falo, quem fica doente não é o paciente, é a família junto. A família, ela acompanha, a gente não é infrequente, a família vem junto na consulta, vem filho, vem esposa, a família adoece junto e ela ajuda muito, ela toma decisões, ela apoia o paciente, isso é importante. E aí, quais são as opções terapêuticas de tratar esse paciente? Né? Buscando sempre uma cura do caso, uma resolução. Falando em cura, quer dizer, se a gente for pensar em cura e não só o acompanhamento, né?
que também é uma opção. A gente pode, em alguns casos, pacientes mais idosos, você pode acompanhar esse paciente, assim, evitando algum tratamento mais agressivo. Mas pensando num tratamento mais agressivo, um paciente mais jovem, então você tem a chance de cirurgia, tem a chance, basicamente, né, cirurgia e tratamentos com radioterapia. Tá? Existem diversas modalidades, tanto da radioterapia quanto da cirurgia, diferenças entre complicações de cada tipo, né? E as cirurgias hoje, né, estão cada vez mais, vamos dizer assim, menos agressivas no ponto de vista de causar menos lesões agudas, né, ou oferecer menos traumas imediatos, né? Então a gente tem opções laparoscopias e hoje a gente tem a opção robótica aqui no nosso serviço também, quer dizer, uma evolução dessa cirurgia minimamente invasiva, né, que é uma opção que nós estamos desenvolvendo, o Dr. Rodolfo está chefiando esse desenvolvimento, né, e é uma opção dentro de uma gama de opções. É lógico que todas as opções, são discutidas individualmente com o paciente, né, os efeitos com relação à função sexual, à função urinária, né? Tudo isso deve ser muito discutido, as condições do paciente e adequar cada tratamento ao seu paciente. Quer dizer, então é um tratamento que você não pode dizer que você tem um tratamento que é o melhor, né? Você tem técnicas cirúrgicas, você tem técnicas de radioterapia e você pode tentar adequar aquele melhor tratamento, né, ou aquele tratamento mais adequado para o seu paciente específico, né, em determinada condição. Uma outra coisa, Rafael, não é infrequente a gente ouvir, né, você é mais moço que eu não tinha a sua idade, eu via muito isso. Agora eu já não ouço tanto. Era assim, e se fosse seu pai, o que você faria? Não é infrequente, a gente ouve isso com bastante frequência no consultório. Então, se fosse seu pai, o que você faria? Um tumor localizado, o que você faria? O que você diria para esse paciente? O que a gente tem de conhecimento até o momento para julgar as diferentes técnicas, né, cirúrgicas e outros tipos de tratamento, é que no caso mais específico da cirurgia, do paciente que vai se submeter ao tratamento cirúrgico com a intenção de curar, é que ele, na verdade, procure aquele profissional que seja o mais capacitado para fornecer aquele tipo de tratamento. Então a gente sabe que, independente da técnica que a gente escolher para ser submetido, né, ao tratamento, então a cirurgia tradicional, que é aquela cirurgia aberta com corte na barriga, né, uma internação um pouquinho mais prolongada, um pós-operatório com um pouco mais de dor, ou então a cirurgia laparoscópica. E atualmente a evolução, que é a cirurgia laparoscópica assistida pelo robô, na verdade o que a gente tem que focar é, claro, focar na técnica, mas mais do que isso é escolher um urologista que seja experiente e que seja capacitado para implementar aquele tipo de tratamento da maneira mais ética, mais adequada, né, para cada paciente. Então, meu conselho seria esse. Tá. Doutor Antunes, quem está passando essa jornada, e eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo ou vão nos assistir, eles estão com essa jornada, né? E que mensagem você passaria para eles, né? Em termos de luta e de sucesso, de apoio, e como você vê a sequela que esses tratamentos, lógico que cada vez menos eles podem se... Eu queria uma das coisas, primeiro essa mensagem e depois ouvir se esses tratamentos eles têm muito a ver com como as pessoas eram antes, entendeu? Porque a gente ouve falar assim, não, eu tenho 70 anos e eu fiz a cirurgia de próstata e aí eu fiquei com impotência. Mas eles com 70 anos, às vezes, já tinham um grau de impotência. Então, eu queria que você correlacionasse, falasse essas coisas para mim. Às vezes ficou muito tempo também urinando mal, tem uma bexiga ruim. Que o homem tem que se cuidar, não só em termos do câncer, ele acaba fazendo isso, mas ele tem que se cuidar em termos da hiperplasia benigna, que esse sim é o tumor mais frequente, só que ele é benigno no homem. Em termos da disfunção erétil, já tratar. Então, como você vê isso, essa jornada do nosso paciente? Acho que é uma mensagem até mais humana, né? A gente dizer que o homem tem importância, né? Não só
em fornecer o bem material para a sua família, né? A sua presença é importante, né? Então, se a sua presença é importante, você tem que se cuidar. A sua presença, de você estar junto com a sua família, de você estar apto a ter as suas atividades, incluindo a atividade sexual, né? A convivência com a sua esposa, né? A sua condição, a sua qualidade de vida, quer dizer, a sua condição com relação ao hábito urinário, quer dizer. Então, eu acho que a mensagem é que o homem, você tem que saber que você é importante para a sua família, você é importante. Então, você tem que procurar evitar, né, de procurar o médico numa situação que a gente não consiga oferecer grandes benefícios, né? Eu acho que o tratamento ele pode trazer benefício, a gente falou de cura, né? Mas também se você chega numa condição melhor, aí vem a pergunta do Dr. Rodolfo, né? Quer dizer, se você está urinando já com dificuldade, o seu resultado pode ser comprometido. Se você já tem algum grau de disfunção sexual, o seu resultado também no tratamento pode ser comprometido, né? Então, na verdade, você procurar ter um diálogo antes com o seu médico, né? Então, não deixar que o problema venha numa intensidade maior para você procurar o médico. Faça a sua prevenção no sentido, a palavra não é correta, né? Não é prevenção, mas procure o seu médico com regularidade para fazer o rastreamento e procurar fazer o diagnóstico precoce numa condição melhor, que tenha mais opções de tratamento, que a gente possa oferecer para você um resultado melhor também desse tratamento, né? Com uma chance menor de complicações. O que eu coloco para vocês, e vou querer a opinião aqui, né, Dr. Rafael, é o seguinte: a gente está no Novembro Azul falando muito de câncer, né, de próstata. Vai ter uma campanha muito grande agora que nós desencadeamos aí da Sociedade Brasileira de Urologia com câncer de pênis, né? O Zico vai participar, já gravou um vídeo, vocês vão ter acesso a tudo isso. Mas a saúde masculina vai muito além da próstata. E é muito melhor. Então, o Dr. Rafael colocou assim, não existe relação entre o tabagismo e o câncer de próstata. É verdade. Mas é muito melhor você tratar um doente que não fuma do que tratar um doente que fuma. Então, você não vai ter causa e efeito. Eu fumo, eu tenho câncer de próstata. Mas se você não fuma, os seus tratamentos, você sofre menos durante os seus tratamentos. Eu queria que o Dr. Rafael comentasse de um aspecto mais amplo essa saúde masculina, né? Vamos dar um aspecto amplo. Nós já sabemos aqui do câncer de próstata, que a pessoa tem que fazer o exame, e esse exame tem que ser feito a partir dos 50 anos, que tem que ser feito para quem tem histórico a partir dos 45, é uma coisa muito simples e que pode salvar a sua vida. Mas se a gente aumentar o espectro disso, a saúde masculina, como você vê, Rafael? Como você vê isso? Acho que é uma pergunta bastante importante. Nesse momento, acho que a gente pode fazer uma analogia com o papel do ginecologista para a mulher, né? Então, a mulher vai mais cedo ao médico, né? Já tem um médico de confiança, uma relação estabelecida mais precocemente. E, de um modo geral, o ginecologista, além de tratar das doenças específicas, né, ginecológicas, ele também já tem uma abordagem de prevenção de outras doenças, né? Então, doenças, por exemplo, né, da tireoide, a dislipidemia, né, problemas cardiovasculares. Quando a mulher entra no climatério, o ginecologista tem uma preocupação diferente também, mais ampla, né, com aquela paciente. Então, acho que isso serve para o homem que vai ao urologista também, né? Além das patologias urológicas específicas, acho que com essa convivência um pouco mais prolongada com o médico, há o espaço, né, e a gente tem que fazer esse exercício de prevenção e de busca ativa de outras doenças que no dia a dia são até mais perigosas e matam mais do que o câncer de próstata, né? É o que eu coloco, é muito melhor, é mais fácil para o médico, é mais fácil a recuperação do paciente quando ele não é obeso, quando ele não é tabagista, quando ele está controlado do ponto de vista de colesterol e de pressão, não tem pressão alta. É muito mais fácil colocar os tratamentos mesmo para os tumores do que em situações adversas. E para isso, então, esses cuidados com a saúde, eles têm que ser feitos. Eu sempre digo uma coisa, não é quem vai tratar, o importante é ser bem tratado. Então, vocês homens, procurem os médicos, procurem
cuidar da sua saúde. Procurem fazer os exames que vão diagnosticar as coisas precocemente para que tenham um resultado extremamente satisfatório e uma vida tranquila. Nós temos pergunta? Eu tenho perguntas. Pode fazer. Vocês falaram muito da comparação com o ginecologista. A mulher, ela inicia o convívio, né, com o ginecologista a partir da primeira menstruação. Para o homem, parece urologista alguma coisa que você vai ver com os seus 50. Apesar de que o exame de próstata ele só deve começar a partir dos 50, o convívio com esse médico, o acompanhamento com o urologista começa antes, começa no início da vida sexual. Quando que o homem só procura quando tem problema? Porque tem isso. Alguém quer responder? Quando a gente fala, quer dizer, nós atuamos em quase todos os momentos da vida do desenvolvimento masculino, né? Não existe assim uma orientação de você chegar e falar, olha, a partir dos 14 anos, como na mulher, a partir da menstruação, você deve procurar o urologista. Mas nós temos problemas também nessa fase. Nós temos, por exemplo, problemas que podem interferir com a fertilidade, né? Então, procurar, por exemplo, na adolescência, antes de iniciar a atividade sexual, procurar ver se tem varicocele, alteração testicular, né? Isso pode ter interferência na vida reprodutiva desse paciente. Na infância tem problemas, é muito comum procurar por problemas como fimose e essas alterações, né? Mas essa idade específica, quer dizer, não existe uma idade pontual, né? Olha, vamos procurar. Eu acho que a gente está presente em quase todas as fases, né? Em todas as fases do desenvolvimento masculino. A né? urologia ela tem várias sub-áreas. Inclusive uma delas chama-se urologia infantil, em que tem várias doenças que são ligadas à urologia infantil. Mas voltando à sua pergunta, uma pessoa normal, não tem problema nenhum, sou um adolescente, deve procurar numa fase pré-púbere que vai entrar na puberdade, sempre em contato com o urologista. Por quê? Porque ele pode acompanhar esse desenvolvimento, ele pode transmitir segurança muito em relação aos órgãos sexuais, tamanho, presença ou não de varicocele, presença ou não de fimose, e fornecer orientações em relação ao ato sexual, à proteção. Eu acho que esse tipo de informação, hoje, ela não precisa vir exclusivamente de um urologista, mas ele pode atuar nesse campo e dali ele já iniciar uma relação com o médico dessa pessoa que vai se perpetuar depois. Tem uma pergunta aqui em relação à manutenção da vitamina D, se tem alguma influência na redução de chances de tumores. Existe uma ideia que isso faça, né? Que você tenha uma resposta inflamatória menor, com um nível de vitamina D adequado. Esses estudos são todos estudos populacionais, né? Então, o que a gente sabe é que o câncer é uma doença relacionada muito à inflamação. E você tendo a vitamina D nos níveis normais, isso de certa forma ajudaria. Se você relacionar a vitamina D ao câncer de próstata especificamente, a gente não tem essa relação clara. Mas você manter os níveis adequados de vitamina é um procedimento que deve ser feito por todos. No caso de alguém que tem um histórico familiar, tem os riscos, a pessoa pode escolher, de repente, a retirada preventiva da próstata? Então, não existe cirurgia preventiva. No caso da mama existe, porque eles têm um marcador que eles conseguem dizer que quase 100% das mulheres vão ter câncer de mama quando acontece aquilo. No homem não tem isso. E não se faz cirurgia preventiva porque cirurgia também tem seus riscos. Então a gente não deve fazer, lógico, se você tem uma família que o pai teve, o irmão teve, você pode até abreviar, fazer essa pessoa vir mais vezes ao consultório, para você diagnosticar mais cedo, mas não propor uma cirurgia preventiva. Ninguém, por exemplo, tira o apêndice porque um dia pode ter apendicite. Não funciona dessa forma. Bom, então vamos preparar para as nossas recomendações finais. Se você tivesse que falar alguma coisa, Dr. Rafael, para aqueles que estão nos assistindo aqui da clínica, qual o recado que você deixaria aí para a nossa população masculina?
Eu Para as acho mulheres ajudarem também os homens. as esposas, né, as companheiras ajudam muito o urologista, né, nessas situações de prevenção, né. Acho que a mensagem final, né, é de reforço de que a melhor opção para o paciente é de fato ter um contato precoce com o seu urologista, né. Apenas o urologista poderá orientar com bastante exatidão o que fazer, quando fazer, quais os exames que a gente deve fazer para prevenir ou para lutar contra essa doença que é tão frequente aí na nossa população. Outra coisa que eu acho que é importante, principalmente nesse ano nosso, é que com o contexto aí, com a ocorrência da pandemia, a gente percebeu que a frequência, né, nos nossos consultórios de maneira geral diminuiu um pouco. Então o que a gente sente é que nesse ano de 2020, muito provavelmente a gente deixou de diagnosticar muito paciente com câncer de próstata e com outras patologias, né? Mas com câncer de próstata primordialmente, né? Então sei que a gente ainda está nesse contexto de pandemia, mas é muito importante reforçar que mesmo nesse ambiente mais inóspito que a gente está hoje, a gente tem que contar com essa possibilidade de fazer um diagnóstico precoce, né, instituir um tratamento precoce, e nós médicos a gente está com a impressão que a gente tem que correr atrás do prejuízo um pouco, né? E a gente só consegue fornecer essa assistência adequada se os pacientes também comparecem aos consultórios, né? Dr. Antunes, sua palavra final. Eu gostaria de deixar um recado de vocês procurarem realmente o seu, eu acho que já foi deixado isso bem claro, mas procure o seu médico, mesmo que seja para tirar dúvidas. Essa conversa que nós estamos tendo aqui, na intenção de informar, né, de tirar a dúvida, né, mas procure o seu médico, tire a sua dúvida específica, quer dizer, qual que é o problema específico, né? Venha e a gente, mesmo que não tenha um problema muito importante, ou que os sintomas muito importantes, ou muito graves, ou muito severos, quer dizer, mas procure seu médico, antecipe a sua dúvida, tenha uma atitude mais proativa com relação a procurar prevenir o problema, né? Tentar resolver o problema antes que esteja numa condição em que as soluções não sejam tão boas, né? Então procure seu médico. Eu acho que essa é a minha mensagem final, quer dizer, não sendo tão prolixo, né? Mas procure seu médico. Bom, eu aqui como um dos responsáveis pelo setor de oncologia aqui do Hospital das Clínicas e aqui da FAEPA, a mensagem que eu tenho para vocês como os nossos colegas já falaram, da importância da saúde masculina como um todo. O homem não se resume à próstata. Ele tem coração, colesterol, pressão alta, diabetes, e tudo está interligado. Tudo vai refletir na função sexual, no câncer com a inflamação, em como ele vai responder ao tratamento. Nós estamos aqui preparados, nós temos uma equipe multidisciplinar com radioterapia de primeiro mundo, cirurgia robótica disponível e uma equipe que interage perfeitamente com o grupo da oncologia clínica. Estamos aí totalmente à disposição de vocês e é um prazer ter tido essa conversa e que vocês tomem as decisões corretas para ter uma vida saudável e feliz. Obrigado.